Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O passado visita de Bispoeta. O passado visita. Boas e más recordações, fruto das minhas ações nessa existência bendita. Há muito ainda por fazer, não olho só para trás. O presente insistente traz decisões sobre o meu poder. Pequeno e limitado, e quiçá o maior desafio, navegar meu próprio rio, fazer-me homem melhorado. E quando vozes ecoam, me chamando a repensar, sinto meu peito arfar, como se entoasse canção de esperança no porvir, pois acredito em outra vida, com esperança renascida, e melhor decisão no agir. Enquanto o momento não vem, peço perdão pelos meus atos e tento melhorar meu retrato. Quero ser uma pessoa do bem. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, toque no sininho. E ao final, coloque sua observação, coloque seu ponto de vista, sua proposta. O que você quiser falar, pode escrever lá. Eu tenho teria o maior prazer de responder a todos os questionamentos. Tudo bem? Bem, nós estamos entrando agora na formação de palavras do ponto de vista de conteúdo. Vamos para a nossa segunda parte, a segunda teleaula. Agora, estamos prosseguindo com a observação de Cosélio. Por tudo isso, conclui Cosélio, que a formação de palavras é um domínio autônomo das línguas, que abarca fatos paragramaticais e fatos puramente léxicos, e seu estudo é um ramo autônomo da semântica funcional, que deve começar pelas funções paragramaticais dos procedimentos de formação e chegar até as fixações na designação. Dissemos paragramaticais porque, na realidade, a formação de palavras encerra uma gramática do léxico. Mas essa gramática não deve ser confundida com a gramática que conhecemos, já que, na formação de palavras, estamos diante de funções gramaticais distintas daquelas que ocorrem na morfossintaxe. É um assunto que nós ainda vamos abordar, a morfossintaxe. Por isso, não falamos aqui em funções gramaticais, e sim em funções paragramaticais. Uns exemplos podem esclarecer o que dizemos. A formação de coletivos, como arvoredo, laranjal, casario, etc., implica, por certo, uma pluralização. Mas aqui não se trata de um simples plural, árvores, sim de uma pluralização que se dá e se considera como unidade. Aqui está a explicação por que ele trata dessas questões como paragramaticais. Bem, agora é a pausa para a água. Professor Bispoeta encontra-se em várias redes sociais. Quem quiser encontrá-lo, é só clicar no Google e escrever Bispoeta, tudo junto, que lá terá todas as redes sociais. Inclusive, ele está no Recanto das Letras com mais de 700 textos. Exato. E também participante de podcast no Cantinho do Bar. Chá da Vida, de Upomone Vila Nova. Isso, quem quiser acompanhar. E esse Chá da Vida está no YouTube ou não? É no Google também? Pode acessar pelo YouTube, pode acessar também pelo Facebook. Lá está o link para poder acessar o podcast. Certo. Certo? Lá você dá dicas da língua portuguesa. Exatamente, só o áudio. Certo. Ok? Bem, eu estou aqui com esse pequeno Versos, Sons e Ritmos da nossa querida Norma Goldstein. Por que eu estou mostrando para vocês esse pequeno livro? E é pequeno mesmo, não é só força de expressão de pequeno, não. A Norma Goldstein trata aqui de palavra-chave jogo de sons. E ela trata de um poema que eu
tenho muito carinho por ele, que é o poema José de Carlos Drummond de Andrade. Há uma estrofe que formula uma série de hipóteses no poema José. Não sei se vocês lembram, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. E aí prossegue o poema. Bem, ela diz o seguinte, que eu já havia frisado isso algumas vezes, nessa estrofe, que formula uma série de hipóteses, todas elas iniciadas pela conjunção se, que vai se repetir em alguns versos como uma espécie de eco, apoiando e ampliando o sentido do texto. Neste caso, a palavra-chave se contamina outros termos com sua sonoridade. Isso é muito interessante, porque podem observar que algumas pessoas podem até recitar como se você gritasse, mas aí parece que perde um pouco a ideia do poeta, porque ele quer justamente fazer esse eco. Então se você gritasse, se você gemesse, como se fosse um eco. É muito interessante esse livro, se vocês puderem depois conseguir. Bem, vamos prosseguir com as nossas considerações de Cosélio. Assim também, chegada implica um verbo predicativo, mas não implica nem modo, nem tempo, nem número, nem pessoa. Beleza implica um nome predicativo, mas não implica nem número, nem gênero. É exatamente por isso, continua Cosélio, a sua lição, que tais formações não remontam a orações concretas, como João chega e Maria é bela, ou João é belo, mas tão somente a uma função predicativa genérica de chegar e belo ou belos, bela ou belas. Assim também, em papeleira está implicada uma função preposicional, mas não uma determinada preposição, por exemplo, para papéis. E despertador implica um elemento pronominal genérico, alguém ou algo, que de outro modo não tem realização em português. Esta aplicação do termo paragramatical vai ser importante para entendermos o fato e a explicação em compostos do tipo corta, papel. Os três tipos fundamentais de formação de palavras, do ponto de vista do conteúdo, podem se distinguir três tipos, ou quatro, se considerarmos a composição como dois. Fundamentais de formação de palavras, consoante dois critérios que se entrecruzam e dizem respeito à determinação gramatical do termo primário. Continua no próximo episódio. Bem, agora nós estamos finalizando essa teleaula, felizes por estarmos entrando nessa parte que julgamos também muito importante, que é a formação de palavras a partir do conteúdo, do ponto de vista do conteúdo. E lembre-se sempre, a construção do saber é constante, é diária. Nós sempre vamos formar a nossa percepção, o nosso conhecimento, a partir dessa nossa busca, lendo, relendo, escrevendo e reescrevendo. Isso vale também para quando nós lemos um poema, por exemplo. Porque nós lemos um poema uma primeira vez e nós vamos apreender um determinado sentido. Quando nós lemos esse poema pela segunda vez, nós vamos aprender outros sentidos sobre aquele mesmo conteúdo. Isso vale para a gramática, porque a gramática, como os próprios linguistas afirmam, ainda não está pronta, ela está em construção, assim como o nosso conhecimento também está em construção. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula, felizes por estar com vocês até aqui, sejam muito felizes e fiquem com Deus.